Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Martins, aqui da Triwi, em mais um podcast e agora dessa vez com um convidado externo. Estamos aqui com Roberto Martins, que é especialista em segurança, graduado em engenharia de computação e pós-graduado em marketing. Roberto, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui. Olá a todos. Público aplaudindo. Excelente, né? E esse é o podcast da Triwi, nosso TriwiCast. E sempre trazemos temáticas aí diferentes, falamos sobre marketing, negócios, inovação e também sobre tecnologia. Então, dessa vez chamando um especialista na área para falar sobre alguns temas importantes. Que para você, se a sua empresa não for invadida, um dia ela será invadida. Né? É só uma questão de tempo, Roberto? Normalmente, sim. Né? Ameaças, né, normalmente são constantes na internet. E, normalmente, você encontrar algum tipo de problema é uma questão de tempo. Isso não é... Botar terror. Mas não é para tocar terror, não é nada assim apocalíptico, mas é importante ter cuidado e é importante ter uma avaliação profissional. E tem algum estudo que aponte a quantidade de invasões que são feitas? Porque a gente tem esses estudos que mostram, sei lá, quantos carros são roubados por dia, né? Então, tem algum estudo que aponte sobre essa quantidade de tentativas de invasões, alguma coisa assim, seja no Brasil ou mundo? Tem. Bem, isso depende muito da área e alguns fornecedores de soluções de segurança mantêm alguma estatística, mas são coisas é uma coisa assim de centenas por segundo. De algum tipo de ameaça. Centenas por segundo de algum tipo de ameaça. Nossa, é muita coisa, né? E depois da pandemia, o pessoal comenta, né, que teve mais casos assim. Tem acontecido isso mesmo? Sim, de fato aumentou a quantidade de ameaças, principalmente as que tentam, né, através de phishing. Né, O que seria o phishing? O phishing é você fazer um trabalho, né, às vezes bem próximo muitas vezes bem próximo da engenharia social, para que a pessoa ela caia de alguma forma em alguma armadilha, né? Que o phishing ele vem do termo da pescaria, e essa pessoa ela acaba clicando em alguma coisa, né? Às vezes num website ou no e-mail, né? E acaba instalando algum tipo de malware, né? Um vírus, pode ser além de vírus, pode ser também alguma forma de tornar o computador da pessoa também como se fosse um zumbi, né? Um bot dentro de uma rede maior de bots, ou outras formas de roubar dados dessa pessoa, dados muitas vezes financeiros. Eu vi já umas matérias falando sobre essa questão do phishing, né? E eles são muito criativos, né? E tem toda essa questão da engenharia social. E às vezes eles começam, por exemplo, conseguiram a senha de algum colaborador da empresa do e-mail, e aí eles soltam um e-mail através daquele colaborador que eles conseguiram a senha, com alguma coisa que chame bastante a atenção do restante da empresa, né? Sim. Por exemplo, já vi casos assim, a lista de demissão do mês. Por exemplo, quem não abriria essa lista? Né? E aí conseguiram, com isso, então invadir. Então, tem vários casos assim, né? E aí, imagina, você recebe um e-mail ali que está lá, a lista dos demitidos você quer saber se você está lá. De agosto, você vai clicar na hora para ver, né? E aí? Né? Então, essa questão da engenharia social realmente é de eles descobrirem algum ponto, né, vulnerável ali na empresa. E aí, a partir daí, já era. Sim. Bem, normalmente o envio de e-mail, quando é muito bem feito, né? É que a gente vê muitos e-mails na internet com esse intuito, de pessoas que você não conhece, né? E você às vezes nota claramente, né, que o e-mail é mal escrito, né? Seja ele em inglês ou em português, ele é muito mal escrito. E isso acontece também com SMS, né? Quem nunca recebeu um SMS do emprego? De um emprego. Ganha 5 mil por dia. 5 mil por dia. Você tem que ter, aí tem normalmente uma observação, né? Além de ser muito mal escrito, ter vários erros de português, tem uma observação, normalmente a pessoa tem que ter Pix.
Para quê? São pessoas que provavelmente vão auxiliar naquele golpe do Pix, né, que faz muitas vítimas na rua, e essas pessoas são usadas para receber a transferência e depois enviar para uma outra conta. Essa pessoa também está colaborando com o crime. Então, não tem almoço grátis, né? E eu vi casos também que eles até criam contas, né, de pessoas para... A pessoa, por exemplo, cria uma conta no banco digital. Às vezes você tem uma conta num banco aí qualquer, nem sabe que você tem. Né? Só estão usando para você como ali um laranja, sem você que saber que é um laranja. Tem alguns casos assim já. E essa questão das invasões, nessa questão, tanto empresas pequenas e grandes sofrem isso. Então, independente de você ter uma empresa ali com 3 funcionários ou 3.000 funcionários, você também está disponível para isso. Porque muitas empresas pequenas, elas falam assim, mas não tem nada aqui, né? Tipo, e estão erradas, né? Tem. Teve o caso de uma pequena empresária, tinha uma loja, né? E, bem, simplesmente a pessoa que invadiu tinha os dados, passou a ter todos os dados da empresa, inclusive os dados financeiros. E aí vai na conta, vai no banco. Vai na conta, vai no banco. Pede empréstimo. Principalmente, né, além de normalmente transferir tudo que existe disponível ali, ainda faz empréstimo, ou seja, além do prejuízo que você já teve de perder aquilo que você já tinha, ainda fica com mais dívidas. Eu vi uma pesquisa que fala sobre... Não era questão de invasão, né, mas era uma questão sobre fraude nas empresas. Que o custo pode chegar a 4,5 vezes o que, de fato, foi fraudado ali. Então, sei lá, foi feito um desvio de uma carga ou de alguma coisa, né, o valor. E aquilo ali pode chegar a 4,5 vezes com os custos de advogados, enfim, uma série de outros custos ali que são envolvidos. Então, quando a gente vai falar de ataques hackers, né, mesmo que ele tenha ali pega uma quantia, o custo ainda é muito maior, porque você vai ter toda uma série de trabalhos ali para poder resolver aquilo ali, né? E o custo de imagem? Teve o caso de uma empresa aí fora do Brasil que ela perdeu, né? Ela sofreu um ataque e perdeu não, né? Mas o atacante teve acesso, né, a chaves, né, criptográficas de diversos clientes. E isso teve um impacto enorme na imagem da empresa, que inclusive afetou o valor dela na bolsa de valores. Ou seja, a empresa ela teve um impacto na imagem, ou seja, ficou com aquilo marcado, né? Aconteceu isso e teve um prejuízo, além de ter que refazer tudo, né? Tudo que prejuízo foi de imagem com os clientes, né? Perdeu o contrato. Né? Teve o prejuízo de imagem e teve o prejuízo no patrimônio, né? Porque o seu valor na bolsa ele reflete o seu patrimônio. Então, imagina, a empresa passou a valer menos. Claro que os acionistas não ficaram nada contentes. Eu trabalhei numa empresa e a gente usava uma solução de uma empresa terceira. E que a instalação era via ali o Google Tag Manager, né? Era um script que você instalava no site ali e tal. Até então tudo ok, né? Um script que você instalava no nosso site ali, e fazia rodar a solução da empresa. Então esse script fazia uma requisição lá no servidor da empresa e voltava ali com o que deveria apresentar. E essa empresa foi invadida. Eu até imagino. E aí os invasores lá, eles pegaram aquela requisição, eles faziam com que a pessoa, quando entrasse no site, baixasse um arquivo. Era um arquivo executável. Então era um arquivo executável ali com promoção, alguma coisa assim. E aí você via aquele arquivo sendo baixado automaticamente e você clicava ali. E aí a gente viu, de manhã sempre a gente entrava no site, né, para dar uma olhada, ver como é que estava, e percebeu esse arquivo que estava fazendo download automático. E a gente foi, né, identificar o que era essa tag que estava instalada no nosso site, e esse fornecedor foi invadido. O que aconteceu? Ele perdeu uma série de contratos, empresas cancelaram com ele, e é isso, sujou a marca dele, sempre ficava aquele, né, um pé atrás. A gente chamou
eles para conversar, para entender e saber se, poxa, vai acontecer de novo. Você imagina que um cliente da empresa em que eu trabalhava tivesse alguma perda, algum dano por causa daquele arquivo. Exato. Esse é um dos piores cenários, né? Você ser usado para distribuir, né, outros vírus e afetar com isso uma quantidade enorme de pessoas, né? Se é um site de alto tráfego, vão ser milhares de pessoas no dia. E, às vezes, algumas empresas ainda não entenderam o quão perigoso pode ser ter um site invadido. Porque o pior cenário não é como acontece, né? E acaba ganhando muito, né, as páginas dos jornais. A empresa X teve um site invadido e aí aparece lá a página principal da empresa substituída por alguma outra coisa. Alguma mensagem de cunho político, né? Esse não é o pior dos problemas, né? Tem um problema de imagem, sim, mas o pior dos problemas é esse, é o site ser utilizado para distribuir vírus e outros programas maliciosos para os visitantes. Ou seja, você tem um potencial, né, de um passivo muito grande, né, um potencial de prejuízo muito grande. E pior ainda, né, aquele site, né, ele não é alterado, assim, a imagem dele, né, a página não é alterada, mas ele pode ser utilizado ali, né, se é um site vulnerável, como uma brecha para acesso a outros sites, a outros servidores da companhia. E servidores, claro, às vezes o servidor onde tem um site, ele não tem, normalmente não tem informações preciosas. A maioria das informações que são realmente relevantes estão em outros servidores, em bancos de dados, né, em servidores que guardam realmente, por exemplo, como um ERP. Né? E imagina, aquilo pode ser também uma ponte de acesso para esses outros servidores, essas outras informações. A gente já viu casos, né, de empresas que tiveram o site invadido também e, por exemplo, imagina que seu site é um canal de vendas e você ter ele invadido e, de repente, você não consegue vender mais nada, você não consegue gerar mais nenhum tipo de lead, de contato. Acontece, né? Eu vi também um caso, um colega meu trabalhava numa empresa e uma indústria foram invadidos, ficaram 2 semanas sem internet na empresa, sem um e-mail, podiam acessar o e-mail de nenhum lugar. A fábrica ficou parada 2 semanas. Eles não podiam mais construir, porque tudo estava interligado. E o hacker, então, ele fez um pedido de resgate, pediu em Bitcoin, pediu X mil em Bitcoins, e aí pagou, a empresa pagou. E aí ele falou, não, agora eu quero mais tanto. Não é nenhuma garantia que ele vai cumprir aquela palavra. Sim, se o cara já te invadiu, o cara já é um bandido, né, um malicioso. Exatamente. E aí eles pagaram aquela quantia, então, né, ele pediu ele falou assim, não, agora eu quero mais tanto. E aí pagaram, e assim, com aquela questão de, será que ele vai pedir mais? E aí o hacker, então, liberou lá as informações, né, ele devolveu os arquivos que ele tinha pego. Mas, cara, e aí? Será que aquele hacker não vendeu aquilo ali para uma outra empresa? Será que o hacker não está usando aqueles dados de alguma maneira? Qual é a garantia que o hacker vai dar? Que tá bom, eu vou te devolver e se vou apagar aqui. E vou dar um delete aqui nos arquivos e esvaziar a lixeira. Jamais, né? Então, olha o quanto que a empresa foi prejudicada, além de pagar, e era uma quantia assim, absurda que eles pagaram, falando em milhares e milhares de dólares que eles tiveram que pagar. E aí a indústria, a fábrica deles toda parada, tudo sem internet, e as pessoas não conseguiam trabalhar. E é isso, imagina. Olha isso acontecendo. Aqui a gente vê esses grandes e-commerce, né, tendo essas histórias de invasões. Sim, sim. E a gente não para pensar que uma empresa como a nossa, né, uma empresa, tipo, você que está nos assistindo, a tua empresa também é um alvo para isso. Né? E mesmo que seu site seja aquele site institucional de 5 páginas, também vai ser prejudicial, porque pode ser um canal, e não só pelo site, né, mas também o restante, todas as informações, seja um e-mail, né? E aí, Roberto, dando continuidade aqui, né, a gente fez essa boa introdução, essa longa introdução foi muito boa. O tema
do nosso podcast é o Zero Trust Security, que seria o modelo de segurança de confiança zero. Correta a tradução? Isso. E o que é o modelo de segurança de confiança zero? Isso. Esse modelo, ele, apesar do nome, né, você não deixa de confiar em nada, porque realmente você não tem como funcionar, né, sem haver uma confiança. Imagina, até entre pessoas, né? Mas ele é um desafio a um modelo tradicional que as empresas vêm adotando, quer dizer, sempre adotaram, né, de arquitetura de rede e de sistemas. Quem está dentro está seguro, quem está fora... Exatamente. Era assim antes, né? Para muitas empresas continua assim, ou seja, porque, né, antes todo mundo tinha que vir para o escritório ou na indústria, né, e estava tudo interligado pela rede corporativa, tá? Na rede corporativa, então, a empresa tinha o total domínio do que estava ali, né, de todos os computadores e todos os equipamentos ligados nessa rede. Então, ela podia aplicar todas as tecnologias e políticas que ela achava necessário para ter o controle dessa rede. Porém, né, principalmente com o surgimento, né, dos serviços de cloud, né, ou seja, aplicações em nuvem, infraestrutura em nuvem, as empresas viram que isso começou a ficar muito difícil, né? E também começou a surgir a questão dos dispositivos móveis, né? Que hoje praticamente todo mundo tem um telefone, né, um smartphone, e quer chegar na sua empresa, na empresa onde trabalha, e conectar no Wi-Fi, né? Só que para quem administra aquela rede hoje em dia, é um desafio, porque é um telefone que muitas vezes você não tem é difícil ter um controle, né? Tipo, você vai instalar um antivírus no celular pessoal do colaborador, né? Exato. Muitas empresas optam por fornecer o telefone já embarcado com uma série de softwares de segurança já pré-configurados e instalados pela empresa, né? E com isso tem um pouco mais de segurança. Mas mesmo assim, você tem você tem smartwatches, você tem uma infinidade de outros dispositivos com Wi-Fi e que, né, são uma potencial ameaça para a empresa. Ou então, vamos dizer que o colaborador trouxe um notebook, né, que é pessoal. Né? Muitas empresas optam por não, você não vai conectar. Né? Outras empresas, para atender, né, essas situações, até mesmo de visitantes, pessoas por exemplo, de outros escritórios, outras filiais, acabam tendo que manter uma rede, né, de convidados para segregar um pouco esses dispositivos. Mas isso, claro, representa um custo, né, para a empresa. Então, esse modelo vem a desafiar da seguinte forma: vamos deixar esse modelo, né, que tem como premissa, né, um perímetro, ou seja, tudo que está dentro, como você falou, é confiável, nem tudo que está fora não. E vamos adotar um modelo onde nada é confiável, tá? Tanto os dispositivos que acessam quanto qualquer outra integração com servidores. E nesse modelo onde nada é confiável, é claro, cada dispositivo ele vai ter que se autenticar, cada dispositivo tem que ser verificado e atender uma série de políticas para que ele, então, possa realizar o trabalho que ele precisa realizar. Isso é toda vez? Sim, sempre, sempre. Tipo, o usuário saiu com aquele dispositivo para casa, volta, então tem que ser feito todo esse processo também. Mas isso é o quê? Automático, né? É automático, é automático. Não é alguém que vai pegar o computador dele e vai ver. É automático. Por exemplo, esses smartwatches, por exemplo, eles também podem ser fontes de ser um canal ali para gerar algum arquivo, porque esses smartwatches eles são conectados em Wi-Fi.
Então, uma vez que ele está no Wi-Fi, ele está numa rede, ele pode também ser um canal ali para fazer alguma coisa. Sim, teoricamente, sim. Ele é um computador, né? Não deixa de ser um computador que tem conexão com Wi-Fi. Eu não me recordo de nenhum caso que tenha sido focado especificamente em smartbots, até porque eles são normalmente uma extensão do telefone, né? Então, eles dependem muito do telefone do dono ali. E por que empresas devem, então, adotar esse modelo? Ele parece ser um modelo realmente mais complexo, né? Porque você tem todo esse processo sempre de validações, né? E por que empresas devem adotar esse modelo? Olha, ele parece um pouco mais complexo, porque ele envolve, né, sempre essa autenticação, essa verificação, mas você usa tecnologia, e existem tecnologias disponíveis para isso, para automatizar isso e garantir que esteja dentro de uma política de segurança. Ainda assim, ele é menos complexo do que o modelo tradicional, tentando se adequar a infraestrutura em nuvem, a aplicações em nuvem, a dispositivos móveis. Ele é menos complexo também, e que, por exemplo, você já tem também há algum tempo a questão do IoT, né? Que é a principal questão você vai ter uma proliferação de dispositivos muito grande conectados à rede, né? E todos esses dispositivos trazem consigo toda uma questão de segurança, né? Então, para a empresa que adota o modelo tradicional se adaptar a todo esse contexto de IoT, cloud, dispositivos móveis, e mais recentemente, né, não que isso tenha sido o motivo, né, porque até porque esse modelo começou a surgir há mais de 10 anos, hoje você tem uma grande demanda por home office, né? Muito pela pandemia. A gente acredita que alguma coisa para aquelas empresas que ainda faz um certo sentido. Você tem esse outro desafio de segurança, que é manter o teu colaborador, quando ele estiver no home office, também produtivo e de forma segura. E essa questão então, o home office acabou sendo um desafio também para as empresas na questão de segurança, né? Sim. As pessoas, então, começaram a voltar para o escritório, se conectar à rede, ou mesmo através dos e-mails também, né? Então, o computador corporativo acabou se tornando um computador também ali, acabava de um uso pessoal. Porque quando a pessoa tinha um computador corporativo no escritório, estava ali, né? Então, em casa, ela acabava usando ali para vários objetivos, e isso acabou, então, gerando mais complicações em questões de segurança para as empresas. As empresas tiveram que se adaptar a essas... A questão de segurança ela começou no primeiro momento, porque assim, o funcionário ele saiu daquele perímetro. Espaço seguro. Né? Como assim, vamos ficar em casa. O funcionário teve que sair daquele espaço seguro, ele passou a ter que trabalhar de casa. E isso aconteceu. Um exemplo, né, de uma empresa de contabilidade de um conhecido, que ele me procura e falou assim: o que eu faço agora? Aqui no escritório, né, os meus funcionários tinham acesso aos sistemas, onde eu gerenciava meus clientes. Eles tinham acesso aos arquivos, um servidor de arquivos, onde eu organizava tudo relacionado aos meus clientes. Não só coisa relacionada à contabilidade, mas também uma série de documentações e guias, né, muito importantes para a parte tributária. E como é que eu vou trabalhar agora em casa? Como? E de forma segura, porque ele, aliás, está lidando com documentos importantes de cliente. Como isso foi resolvido? Bem, principalmente para o acesso aos arquivos, já que era uma empresa assim, de um pequeno porte, foi usar a nuvem, né? E eles já tinham o serviço de e-mail, né, de um desses provedores de nuvem, e foi passar realmente a mover esses arquivos gradualmente primeiramente os mais recentes, para a nuvem,
para que os colaboradores pudessem acessar, editar, né, e ganhavam até a facilidade de poder colaborar junto no documento, né? Hoje você acessa um desses serviços, você pode editar o documento online, ver o que o outro está alterando, isso é bem produtivo. E, sim, de forma segura sempre, né? Legal, tem essas soluções, né? E acho que realmente, também se ele tinha aqueles arquivos todos físicos lá, imagina, aquele servidor pifa, dá um pane. Sim. Se ele tinha redundância também ali, né? Se ele tinha backup daquelas informações, né? Já vi casos também que era um servidor único, né? Aí pifou, a empresa não tinha uma redundância e as pessoas ficaram sem acesso aos arquivos, né? Complicado, isso, né? E essa arquitetura zero, o Zero Trust, ela usa uma variedade de tecnologias e princípios para lidar com os desafios. É possível citar alguns exemplos de tecnologias e métodos, princípios que são utilizados para organizar essa arquitetura toda? Sim, perfeito. Uma das principais tecnologias envolvidas é justamente a tecnologia para identificação e autenticação, né? Tanto de pessoas quanto de equipamentos. Como eu falei antes, o equipamento e a pessoa que vão passar a usar os serviços, que podem estar em qualquer lugar, né, ou na rede da empresa, ou na nuvem, elas precisam provar quem são, né, ou o que são. Ou seja, ou é uma pessoa autorizada, né, e está identificada para isso, ela tem um perfil, e a mesma coisa é qualquer dispositivo. Qualquer dispositivo ou computador, servidor, né, ele tem que estar também identificado e autorizado, né? Para isso, você precisa de um serviço de identidade e autenticação bom, seguro, né, e que possa lhe atender. Um outro tipo de tecnologia é a tecnologia para você controlar, né, o acesso, né? É o que a gente chama do Access Control. E normalmente é implementado através de listas, né, o Access Control List, ou políticas, né? Então, é a parte da autorização da segurança, né? A gente falou da identificação e autenticação, e um outro ponto muito importante é a autorização. Então, o que cada uma dessas pessoas ou dispositivos podem fazer. Ou seja, ele está autorizado a acessar uma base de dados? Ele está autorizado a usar um serviço de e-mail? Está autorizado por exemplo, a acessar os documentos na nuvem? E tem muitos desafios, né? Porque, por exemplo, você está acessando aqui do Brasil. E aí você viaja. E aí, no dia seguinte, você abre o teu computador você abre o teu computador da Inglaterra, por exemplo. Como é que o sistema vai falar, pô, peraí, ele entrou com login e senha, ou seja, ele é um usuário ok, mas ele está acessando de um outro país. E também, por exemplo, se em algum momento o usuário ele usa algum outro dispositivo para acessar. Então, por exemplo, eu viajei e não trouxe o meu computador de trabalho, eu vou precisar acessar uma informação aqui do celular ou de um computador conhecido, né, de algum familiar. E aí, como é que o sistema também reage a isso? Tipo, o usuário ele entrou com login e senha, mas entrou de um outro dispositivo e entrou de um outro país. São dois exemplos, duas casos diferentes. Importante. As tecnologias que a gente estava comentando, né, que fazem parte desse novo modelo, a gente acabou falando de autenticação e autorização, mas tem a questão, nesse exemplo que você citou, a questão da política de segurança, né? É muito comum, para você garantir que um certo dispositivo seja confiável, você verificar, fazer um check para verificar se aquele dispositivo atende os requisitos de segurança. Então, por exemplo, vamos falar de um computador. O computador ele vai acessar um determinado serviço de e-mail. Então, pode ser, né, determinado que ele tenha que verificar, ele tem que provar para algum outro mecanismo de segurança que ele cumpre, né, as políticas de segurança determinadas pela empresa. Por exemplo, que ele tenha um antivírus instalado. Né? Uma autenticação de 2 fatores.
pode ter autenticação de 2 fatores também, no caso de uma pessoa, né? Mas o computador ele pode ter que ter o antivírus instalado, tem que ter mais um outro sistema de segurança da empresa. Então, tudo isso influencia. Por exemplo, o colaborador tem, no caso, né, das empresas que usam, né, aquele smart card, né, o colaborador tem que estar com o smart card ali conectado no computador. Então, tudo isso para aumentar a confiabilidade, né, tanto do computador quanto do colaborador. E aí, o que você falou também com relação a estar em outro lugar, né, vamos fazer um paralelo aí. Antes, como é que era feito? Né? Quer dizer, antes, né, no modelo tradicional, como é que era feito? Normalmente, a pessoa precisava se conectar a uma VPN. Né? Só que hoje, qual é o sentido que faz você ter uma VPN se praticamente está tudo na nuvem? Então, quer dizer, é possível também você, num caso de um usuário que é viajante, você adotar políticas, né, o seu sistema na hora da autenticação ou na hora de verificar se aquele colaborador tem acesso a um determinado serviço, verificar justamente essa parte de comportamento que tanto do colaborador quanto do dispositivo. Ou seja, se era um colaborador que era para estar no Brasil, ele está na Inglaterra, opa, tem alguma coisa de errado. Então tem que criar meio que parâmetros nessa questão. Tipo, colaboradores XYZ, eles podem viajar. Agora já, por exemplo, um colaborador que não tem necessidade de viajar, então isso gera um alerta. Tipo, esse aqui, se acessar de qualquer outro lugar que a não ser daquela região X, gerou um alerta. Não, independente, né, dele precisar ou não viajar, o que ele pode fazer é muito parecido até com um cartão de crédito. Normalmente você avisa quando você vai viajar. Né? Você avisa para a operadora, olha, eu vou viajar para o lugar tal. Né? E a operadora do cartão de crédito, ela destrava a função de crédito internacional utilizando o cartão, né? Porque normalmente você faz compra internacional, não tem problema. Mas você pode analisar vários critérios, né, de comportamento incluindo a localidade que a pessoa está, para determinar se é um acesso válido ou não. Né? Faz sentido aquela pessoa tá na Inglaterra? Eu já vi casos de que tem um sistema, né, de catraca eletrônica na empresa, na entrada da empresa, e a pessoa entrava para liberar a catraca, ela passava ali o crachá dela. Né? E a empresa tinha um sistema parecido com esse, que detectou a seguinte incompatibilidade. Ela tinha passado o crachá, mas estava acessando os sistemas da empresa de fora, de um outro local através da VPN. E aí? Foram investigar, foram revisar, né, as câmeras de segurança e realmente aquela pessoa não passou na catraca. Quem passou na catraca? Um outro colaborador? Um outro colaborador já combinado. A catraca, no caso, ela era utilizada também como controle de ponto. Então, aquilo alertou a segurança da empresa, né? Estava rolando um golpe ali o colaborador resolveu estender um pouco mais as férias e resolveu conectar, né, da praia para mostrar que estava trabalhando, né? Cedeu o crachá para que, né, a falta não fosse computada. Olha, eu trabalhei numa empresa e o pessoal ia muito almoçar perto de um shopping que tinha lá. E aí as pessoas marcavam a mesa com o crachá. Péssimo. E aí eles botavam, aí a empresa mandava um segurança ir lá, ele ia recolhendo todos os crachás das mesas. Ele ia pegando o crachá de todo mundo. Aí você chegava na mesa e o crachá não estava mais. Aí o RH te avisava. Aí você recebia uma advertência lá que você deixou o crachá, que é um dispositivo de segurança para você ter na empresa, e fazia isso sempre. Aí a galera começou a fazer mais isso.
Né? Porque eles avisavam, não é para marcar o crachá é um dispositivo de segurança. Exato. Você entra na empresa com isso. Se alguma outra pessoa pegar o teu crachá, ela vai entrar na empresa com o teu crachá. E aí eles faziam sempre isso. E é engraçado que eu via lá o segurança só pegando o crachá das pessoas lá. Aí você chegava na mesa, não tinha mais mesa, porque não estava marcada, porque alguém pegou a tua mesa e ainda estava no teu crachá. No começo, a galera, às vezes não entendia, a galera ficava, pegaram meu crachá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí era isso. É um perigo que as pessoas não imaginam. E eu já vi isso acontecer, o pessoal marcar a mesa com crachá. E outra recomendação é não deixar... Normalmente o crachá ele tem sempre uma cordinha, né, para pendurar. Ou tem tipo aquele ioiô, né, que a pessoa prende na roupa, né, e estica a cordinha, às vezes, para passar na catraca ou qualquer outro sensor. E normalmente a pessoa sai para almoçar, né, e deixa aquilo à mostra, né, tanto a cordinha quanto o ioiô. É claro, né, aquilo está a pessoa está de posse daquilo do crachá, não vai, né, ela não vai, a princípio, perder aquilo, mas abre porta para outras tentativas, como phishing, por exemplo. Eu já vi acontecer, né, a pessoa chegar mal intencionada, né, para um funcionário da empresa que estava com crachá e mostrar a amostra, né, com uma cordinha dessa amostra. Oi, fulano, não sei o quê. Quer dizer, não, oi, fulano não, né? Mas eu sou o João da manutenção. Poxa, mas e aí, como é que está lá? Soube que o fulano está com problema, né? E aí, pronto, começa um papo e a pessoa mal intencionada, ela vai começando a tentar obter informações sobre a empresa, sobre possivelmente quem está, quem não está, se alguém está de férias, às vezes quais são horários mais críticos, né, que ela possa aproveitar para fazer alguma coisa. Se, por exemplo, ele descobriu que o João está de férias, então ele já sabe que se ele conseguir o acesso do João no e-mail, ele pode mandar uma coisa que vai demorar para alguém perceber. Também. Porque o João vai demorar para perceber que não tem mais acesso, né? Também, exatamente. Nossa, bizarro. Essa aí é Sim. Realmente... É uma engenharia social, Tipo roubar banco, né? Que o cara vai esquematizando tudo. E essa questão do crachá, pô, mas achava tão legal ficar com um crachá assim, né? O crachá fica andando. Eu falei, poxa, fazer aqui na Truist crachá, então não é bom, então. Não vou nem falar, não dê papo para estranho, mas não dê papo para estranho, né? A nossa mãe já falava isso, né? Isso, mas normalmente é que o estranho, normalmente, ele sabe conversar muito bem, né? Esses golpistas, eles sabem... É o trabalho dele, né? Eles sabem muito bem fazer isso, né? Nossa, mas isso... Né? Por exemplo, até, sei lá, um escritório de advocacia pequeno, médio, que tá com algum caso importante. Ele também pode ser uma vítima, né? Sim. Desses roubos, né? Então, dependente de empresa, todas as empresas podem realmente ter essas invasões. E é engraçado, né? Porque esse tipo não fica mais dependendo só do digital. Você já tem uma questão do offline, que o cara ele começa a aplicar o golpe ali no offline. Ele começa a ver isso no offline, né? Então... Sim, no exemplo que você citou, né, daquela lista de demitidos, possivelmente conseguiu o e-mail da primeira pessoa, né, que ele usou para enviar, no offline. Você vê, né? E tem aqueles golpes padrões que a gente recebe também por e-mail, né? De devolução de dinheiro. Aí você clica aqui para você poder receber o dinheiro. Pô. Aí você olha lá. Ou então do Mercado Livre também, né? Aquele golpe do Mercado. Aí você recebe um e-mail lá, Mercado Livre, @123, aí vem um monte de coisa.com.br, né? Você vendeu. Você vendeu, né? Aí você vai e envia o produto. Né? Teve uma pessoa que eu conheci que estava quase caindo nesse golpe. E aí eu falei assim, olha o e-mail, tudo errado, tudo feio do Mercado Livre, tudo errado, né? Mostrei para ela, olha o remetente. E ainda assim, ela achava que tinha vendido. E ainda assim, não, mas tá tudo certo, tal, não sei o quê, eu recebi aqui o e-mail. Aí eu falei, faz o seguinte, envia teu celular, ela tinha vendido o celular, né? Eu falei assim, se não acredita, envia. Tá bom. Aí
pronto, aí depois no alguns dias fala, realmente, era golpe. Ó, as tentativas de invasões são cada vez mais frequentes, né? Então muitas empresas acreditam que são seguras. Você acredita ali que é segura, porque você usa sei lá, as coisas estão na nuvem, estão protegidas ali por um Google, estão protegidas por alguma ferramenta dessas, que essas ferramentas, por exemplo, na nuvem, elas acabam oferecendo ali, né, uma verificação de antivírus, né? Por exemplo, o Workspace, você joga um arquivo lá no Drive e ele tem lá a verificação de antivírus, do vírus, né? Então, muitas empresas são seguras, e mesmo empresas que têm uma estrutura, por exemplo, essa de um colega meu que foi invadida lá, que pagou o resgate em Bitcoin, eles tinham uma estrutura de TI, né? Eles tinham uma estrutura de TI enorme lá dentro, né? E ainda assim foram invadidos. Como é que é possível, se é possível ou não, ter certeza que seus dados e a sua estrutura, né, tanto a sua estrutura física de servidores quanto nuvem, elas estão protegidas? Assim, o gestor da empresa que está nos ouvindo, ele vai falar, como é que eu posso ter certeza? Eu vou perguntar pro cara do TI se está legal? O cara vai falar, Claro. Tá ótimo, tá maravilhoso, Tá né? lindo. Né? Então, como é que é possível ter a certeza? O que eu tenho que olhar? Existe algum local onde eu possa pesquisar mais informações? O que o gestor pode fazer? Ou, sei lá, o que ele deve fazer para entender se ele realmente está seguro? Bem, primeiro, né, o mais importante é ter uma política de segurança, né? E conversar, é claro, né, ter profissionais na empresa para definir uma política de segurança, as empresas grandes, ok, né, conseguem. Empresas médias ou pequenas, o ideal é conversar com uma consultoria, né, uma empresa que seja realmente conhecida da área. É importante, em segurança da informação não tem espaço para amador, entendeu? Tem que ser uma pessoa com conhecimento e ativa, né, na área. Para a empresa pequena, voltando, né, ela precisa ter uma boa política de segurança, né, e esse trabalho começa identificando quais são o que a gente chama de ativos, né? Ativo não necessariamente é um ativo físico. Sim, ativo digital. Pode ser totalmente, né? Um ativo digital, informações que são sensíveis para a sua empresa. Dados são ativos, site é um ativo. Exato. E tem um profissional, então, que vai identificar quais são as principais ameaças para esse tipo de ativo, né? E que varia muito de acordo com o ativo, né? Como esse ativo precisa ser utilizado, né? E até a própria forma de trabalho. Mas, depois que esse trabalho é feito, né, um outro ditado assim, é que é um trabalho na área de segurança de gato e rato, né? O rato, ele está sempre procurando uma brecha, né? Uma forma de conseguir entrar, né? E o gato tem que estar sempre esperto, sempre atento para identificar quando isso acontece. Então, é muito importante, né? E uma outra tecnologia também se tornou muito mais importante, ainda, principalmente na dificuldade que é fazer o monitoramento na nuvem. Dificuldade normalmente pela quantidade de servidores envolvidos, o monitoramento, né, e o log do que acontece nos serviços, né? Então, respondendo a pergunta, como é que eu vou saber se eu estou seguro? O monitoramento, né, tanto do que está acontecendo, quanto do monitoramento do tráfego, monitoramento desses logs, ele tem que ser constante, né? E tem que ser um monitoramento que realmente indique, né, quando alguma coisa está estranha na segurança. E para empresas grandes também, o cara ele vai ter que então trazer uma consultoria. Por exemplo, empresa grande normalmente tem uma equipe, né? Mas ele tem uma equipe. No caso, assim, desses que a gente viu, várias empresas que foram invadidas, eles tinham equipes. Sim. Cabe, então, alinhar com o gestor de TI, com o CTO, enfim, de tentar verificar a possibilidade de trazer alguém externo para poder... Então, normalmente, isso é feito. É recomendado que seja feita periodicamente, né, uma
testes, né, de tentativa de invasão. Isso que eu ia falar, tem empresas que fornecem serviço, né? Sim, exato. O hacker do bem. Exato. E, quando bem feitos, são feitos por profissionais, como eu disse, que eles estão alertas e ativos, principalmente nas últimas vulnerabilidades que foram divulgadas, né? Além das boas práticas, né? O profissional já vai ver ali, não, isso aqui não está seguindo uma boa prática. Tem alguma vulnerabilidade ali? Não necessariamente. Mas você deixar de adotar uma boa prática, né, já é um problema. Então, ele vai estar atento à questão das boas práticas e verificar se você está vulnerável às principais vulnerabilidades de segurança que foram divulgadas, né? O que seriam essas vulnerabilidades? Falhas em sistemas, né? Falhas em softwares que a pessoa está utilizando. Então, normalmente, ou existe uma atualização ou uma forma de você corrigir isso, de você se proteger disso. Então, esse profissional, ele vai, de tempos em tempos, fazer essas verificações e organizar, né, o relatório dele em criticidade, né, de baixa, né, média, alta e crítica, para que também te ajude, né, a você a priorizar o que você vai tratar. Normalmente se trabalha começa-se trabalhando para fechar, proteger, né, as mais críticas, né, depois a alta, a média, por aí vai. Então temos alguns pontos assim. Então criar uma política, né, de segurança, ou então revisar a sua política dependendo do tempo que ela tenha. Tem uma questão também de treinamento, né, dos colaboradores. Sim. Seja na questão interna da empresa, do tipo abrir arquivos suspeitos, suspeitar de e-mails, mesmo de uma pessoa que parece ser confiável, mas verificar até às vezes a forma como foi escrita, né, se é o padrão daquela pessoa, né? Então a gente tem essa questão. Aí tem a questão também nesse treinamento, né, com a equipe, as questões externas também, que é isso que a gente comentou, né, a importância de preservar ali um crachá, enfim. Temos então a questão de revisar essa parte estrutural também, né, para verificar se tudo está adequado, né? E também essa questão de ter uma análise externa também é importante. Sim. Tem mais algum outro ponto? Então a gente falou de revisar, desenvolver ou revisar a política, treinamento, questões de estrutura. Sim. Tem mais algum ponto assim que, tipo, o guia básico ali que se tem para desenvolver uma política dessa segurança? Olha, desenvolver uma política de segurança é um assunto bem vasto, né? Bem extenso. Mas tudo isso que você falou está incluído em campanhas, né? O treinamento e campanhas periódicas, né, de educação são muito importantes para relembrar, né, os princípios. É muito comum você ter campanha justamente sobre não abrir e-mail, não visitar sites, não clicar em links, não abrir né? Abrir anexos que você não está esperando, clicar em links também de e-mail que você não está esperando, não visitar sites, né, que você não conheça. É sempre necessário, né? E, inclusive, me faz lembrar também, tinha um caso, né, que pode acontecer, e é um problema para a segurança, quando o notebook de um colaborador é roubado. Né? E é roubado com um monte de informações da empresa. Né? Uma vez eu vi o cara falar, meu notebook foi roubado, foram anos e anos de trabalho perdido. Por que não estava na nuvem? Não tem backup. Não tem backup. Mas continua aí dessa parte. Isso, né? E ele falava muito claro, assim, porque as pessoas tinham o hábito, às vezes, de sair da empresa e ficar na calçada esperando um táxi ou um Uber. O que mais tem de roubo hoje em São Paulo é assim, né? A pessoa sai da empresa com o notebook, fica esperando. E o que ele falava? Aquilo ali é rua. Aquilo ali não é a empresa, você não está dentro da empresa seguro. Aquilo é rua. Para que você vai ficar ali correndo risco? Então, boa parte também da segurança é evitar o risco, né? É diminuir o risco. Legal.
Também desenvolver um plano, né, de gerenciamento de riscos. Sim. Se, por exemplo, ocorreu um risco, tá bom, um notebook foi roubado. O que o colaborador deve fazer? Né? Ou perdeu um crachá. Tudo ou isso faz parte da notou que houve o e-mail dele está com problema. São pontos importantes, né? E normalmente as empresas que adotam isso têm uma equipe que está pronta para atender essas situações, né? Tanto de roubo, de celular, crachá, notebook. Aconteceu alguma coisa também, existe um lugar para ser notificado e alguém vai atuar. Bom, como nossa última pergunta, então a evolução do Zero Trust, que antes era parcialmente, as pessoas confiavam em quem estava dentro, né? Uhum. E quem estava fora não era confiável. Hoje, então, ninguém é confiável pelo Zero Trust Security. E o que vem depois, então, do Zero Trust? Vem alguma coisa? Já existe alguma ideia do tipo, quais seriam as próximas evoluções na parte de segurança das empresas? Olha, a segurança está sempre evoluindo, né? Como um modelo, né? Porque isso é uma mudança de paradigma, né? É muito claro, né? E aí pode assustar um pouco mais, principalmente os gestores, as pessoas envolvidas na segurança. E agora como é que eu faço? Então, ela, como mudança de paradigma, ela sempre chama mais atenção. Mas a segurança, como eu disse, é um jogo de gato errado e está sempre evoluindo, né? É uma necessidade de evoluir sempre. Agora, esse é um modelo que veio o objetivo dele é responder realmente esses desafios, né? De nuvem, mobilidade. Um ponto que eu vejo que esse modelo tenta incluir, né, no modelo de segurança, mas que eu acho que a gente ainda não viu tudo. Eu acho que tem muito capítulo ainda que vão ser ainda escritos, na parte de IoT. Por quê? Porque o IoT, né, é a internet das coisas, né, e essas coisas podem ser de tudo. Uma câmera, Wi-Fi, um LED RGB ligado no Wi-Fi. O que mais? Um monitor do seu filho pequeno. Ok, máquina de lavar, geladeira. Até o aquecedor hoje já está ligado no Wi-Fi. Aquecedor, você tem medidores de luz, gás, que são inteligentes. Tudo isso podem ser dispositivos de fechaduras, né? Hoje vocês, em residências, né? Fechaduras digitais são... Fechaduras digitais estão conectadas no Wi-Fi. No caso de medidores, né, de luz, de gás, coisas, água, eles não estão ligados no Wi-Fi, mas estão ligados numa rede 4G, né? E logo em breve 5G, né? Com 5G você vai ter... ele vai permitir uma explosão desses dispositivos que não vão precisar mais estar somente conectados ao Wi-Fi, vão estar conectados na rede 5G de uma operadora. Agora, todos esses dispositivos, eles trazem uma questão de segurança, trazem algum desafio de segurança. Você está trazendo para a sua casa, né, para o seu Wi-Fi, um dispositivo que pode já vir com alguma coisa embarcada ali que você não estava prevendo, ou ele pode ser alvo de alguém tentando acessar o seu computador em casa, obter dados importantes, como dados financeiros. Então, a internet das coisas ela vai ajudar muito, né? Você vai ter carros conectados. Além disso tudo, né? Toda essa facilidade de automação, né? De casa. A indústria também. Né? Imagina você poder... A indústria e o agro. Né? Você vai ter todo o teu maquinário conectado. Imagina também você poder botar um tag lá no caso do agro, né? Um tag no boi ou então no trator que está no campo. Tudo isso conectado via 5G. Vai ser uma grande revolução, vai trazer muita coisa boa, mas você tem uma quantidade muito grande de dispositivos que você vai ter que também se preocupar com a segurança. Nossa, então... Será que a
dia tornaremos, como é que é o nome? Faria sentido melhor a piada. Lá do Exterminador do Futuro, lá, como é que é o nome daquela companhia? Skynet. Será que um dia vai existir a Skynet para dominar o mundo? Não sei, né? A gente também está, né? O próprio Elon Musk já alertou que dos perigos, né, da inteligência artificial. E que ele, na visão dele, ele tem, assim, está sendo dado pouca importância. Tem dado pouca importância para a evolução que está ocorrendo. Exatamente. Um dia as máquinas vão voltar contra nós. Brincadeira, gente. Será? Olha, gente, muito bom esse papo. Muito legal mesmo. Deu para a gente falar de um assunto super diferente, né? E com exemplos, né, de que está acontecendo com o mercado para mostrar para todas as empresas que, de fato, está acontecendo essas invasões, está acontecendo e precisam se proteger. Sim. Mesmo uma empresa pequena precisa ter uma solução de antivírus. Mesmo uma empresa pequena precisa entender como que está funcionando ali a transferência dos dados, né? E as empresas grandes, obviamente, ainda mais, né? Mas ninguém está livre, né? Como a gente viu aí exemplos de ser invadido, né? Empresa grande ou pequena, né? Então, muito legal, Roberto, por você ter aceitado aí o nosso convite, ter feito esse podcast de hoje. Foi realmente muito bom. Deu para aprender bastante coisa. Que bom, um prazer meu. E para as pessoas te acharem, por exemplo, no LinkedIn, como é que vai te procurar lá? linkedin.com/rmartinjr. rmartinjr. Legal, que bom. Ótimo, muito obrigado. Roberto, quer deixar alguma mensagem? Estejam seguros. Muito boa essa. Muito boa, hein? Estejam seguros, ótimo. Vindo de um especialista em segurança, né? Então, segurança digital, né? É ótima essa mensagem. Bom, gente, muito obrigado por vocês terem escutado a gente até agora. Obrigado aí por ter aceitado a gente aí entrar nesses minutos aí para compartilhar conteúdo. Valeu mesmo. Obrigado novamente, Roberto. Obrigado também aqui a equipe Giovana e Nicole que estão aqui nos apoiando também. E então, até a próxima.